para entrar em Disneylândia. Porto Mucuripe volta com Carla da Escócia, Beth Jaguaribe e Sandra Mara. Estupro, aborto e excomunhão se juntam num caso e demonstram a difícil convivência entre a vida e os dogmas. A decisão do arcebispo de Olinda e Recife, Dom José Cardoso Sobrinho, de excomungar todos os que participaram da interrupção da gravidez da menina de 9 anos, estuprada pelo padrasto, demonstra que o conservadorismo da igreja pode se transformar em seu grande inimigo. Sob a alegação de fortalecer os princípios morais e espirituais, a igreja está se tornando intolerante e cega em relação à realidade prática dos indivíduos. Carla, esse caso ele chama a atenção por 3 coisas. Primeiro, o discurso do Bento XVI é de maior conservadorismo e, portanto, digamos, de fortalecimento dos dogmas, o que torna a Igreja Católica, que sempre foi uma igreja até mais tolerante, muito intolerante. O segundo aspecto é que o bispo disse que o estupro, digamos assim, era menos importante do que o aborto, ou seja, o aborto era algo pior do que um estupro. E, em terceiro lugar, ele disse que nenhuma lei do homem está acima da lei de Deus. Além de todas as coisas que já foram ditas sobre essa questão, né, eu acho que esse aborto aí, ele era duplamente justificado, primeiro, pela questão legal do estupro, né, um ato de agressão contra uma criança. E depois porque a criança, os médicos deram o laudo de que aquela gravidez não evoluiria, poria em risco a vida da criança. Então, a igreja está discutindo a vida de um feto e uma vida de uma criança em risco também, de uma criança de 9 anos. Então, eu acho acho que a igreja é intolerante, mas eu vi ontem uma nota da CNBB que está assim meio que em cima do muro, porque não falou da excomunhão, né? Quer dizer, acho que eles não esperavam que o cara fosse até a excomunhão, o arcebispo lá de Olinda. Mas o fato é que eu acho que não há discussão nesse caso, sabe? Eu acho que essa discussão aí, entre a questão de uma moral católica e impondo, e há um efeito aí que eu acho mais grave ainda, é o efeito que isso pode ter sobre a população. Porque a gente viu alguns casos, que depois do caso dessa menina de Recife, apareceram ontem, né, alguns casos das crianças que estão no 7º mês de gravidez, um no Rio Grande do Sul, aquela menina no Rio de Janeiro, há uns 3 anos, em Sapucaia, que engravidou, que não fez o aborto, 2 anos depois ela foi vítima novamente de uma agressão sexual, engravidou novamente. Então, o que a gente vê é que o temor, principalmente a população de baixa renda, tem em relação à igreja, isso vai fazer com que as pessoas tenham medo de denunciar. Porque as denúncias aumentaram de uns anos para cá, não que elas tenham ocorrido mais, mas as denúncias aumentaram. Mas um ato desse da igreja vai deixar as pessoas amedrontadas, porque até a mãe da menina foi excomungada pelo cara. Então é uma loucura isso, sabe? Beth, essa questão que a Carla levanta, a violência contra as crianças e adolescentes no Brasil é algo que aparentemente tem crescido, mas também muitas análises demonstram que você tem uma denúncia maior de casos claro, que vão chegando. Como é que você vê essa questão aí, e claro, essa relação direta com a igreja, de excomungar todas as pessoas que participaram desse evento? Olha, eu acho que a Igreja Católica dá mais uma demonstração enfim, de absurdo, né? Quer dizer, há um mês atrás a gente acompanhou a questão daquele bispo inglês que Richard negou, Williamson. Então, que negou o Holocausto. A igreja se cala, né? Precisou uma comoção internacional para a igreja tomar uma providência em relação a isso. Nesse caso, é tão absurdo, e o mais sério, além de tudo que foi dito, que a Carla recorreu aqui, o mais sério é que, ainda bem que o Lula foi a público defender a atitude dos médicos, da medicina, porque o Congresso, não houve repercussão no Congresso, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará me parece que não tomou, né, as mulheres que são deputadas e vereadoras, não tomou nenhum tipo de atitude dentro do parlamento. Não houve repercussão nos parlamentos, que inclusive estão mais preocupados com a defesa de os parlamentares, a defesa de suas emendas parlamentares e tal. Quer dizer, eu acho um absurdo, eu acho que é um bom momento para a questão do aborto voltar na pauta do parlamento, e a igreja deveria ficar calada, porque para tomar esse tipo de atitude, entendeu? No que se refere à questão da proteção da criança e da adolescência, é melhor ficar calado do que fazer asneira. Sandra Mara, como é que você vê esse caso aí? Eu vejo com uma gravidade dupla. Do ponto de vista da gravidez de uma criança de 9 anos, de um padrasto com agravante de ser uma gravidez de gêmeos,
né? Então, vamos dizer, à medida que a igreja toma como análise somente o aborto, ela deixa de lado toda uma questão que envolve essa criança, a mãe dessa criança, as pessoas que assistem isso e que se deparam com esse tipo de violência comum às famílias brasileiras, né? E não é as famílias só de baixa renda, é bom que isso se diga, né? Essa questão, quando as pesquisas mostram que, na realidade, isso acontece mais com pessoas próximas, né? Próximas dessa criança, eu acho que a igreja peca, né? No sentido de não aproveitar esse caso para avaliar na degradação dos valores humanos, dos valores familiares, das questões que mantêm as relações fortalecidas. Nesse caso dessa criança e no caso da excomunhão, eu concordo com a Beth plenamente de que a igreja perdeu uma boa oportunidade de analisar uma questão tão premente na atualidade, que é a questão do aborto, né, e da gravidez de crianças, né? Assim, a gente fica realmente sem acreditar que isso aconteceu agora, em pleno século XXI. Agora o arcebispo está gostando de aparecer, porque ontem ele disse que o Lula, ele disse hoje, eu acho que o Lula deveria procurar um teólogo da confiança dele para poder discutir essa questão. Da então confiança ele, de quem? ele tá Do Lula do ou próprio da igreja? Lula. Do Não Lula. sei se o Lula tem esse teólogo, mas deve ter, então ele tá gostando de aparecer, porque o cara está sendo página todo dia, primeira página de todos os jornais, então acho que tem é interessante, tem um eu freio. como jornalista gostaria de acentuar, a cobertura da imprensa está sendo bastante interessante. A gente vê claramente que a imprensa aderiu à decisão da ciência e da medicina, né? Quer dizer, é importante porque a imprensa, assumindo essa posição, ela dá uma cobertura, né? Inclusive para o processo de discussão. Eu acho que isso que a Carla trouxe, de que isso faz com que as pessoas também, essa população de baixa renda que tem na Igreja Católica uma referencial, eu acho que a mídia tem um papel muito importante nisso, porque também traz ao debate algo que já acontece nas alcovas e que hoje está sendo mais mediatizado e trazendo uma contribuição grande para esse debate ser fortalecido do ponto de vista moral e ético. Bom, vamos continuar falando agora, a Beth falou do parlamento, vamos lá para o parlamento mesmo. Ciro Gomes voltou para dizer que não está morto na corrida de 2010. Ciro Gomes sai das sombras e volta à luz com a bola e a bronca toda. Sobrou para todo mundo, mas José Serra e a noiva de Lula, Dilma Rousseff, são os alvos prediletos em razão da disputa de 2010. Para ele, a política do Banco Central parece almanaque de Capivarol. A saúde está um desastre e o ensino nas universidades públicas está uma merda.